E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso do Power BI, focado aqui na certificação do PL 300. Bom, nas últimas aulas a gente começou a falar aqui sobre a modelagem de dados, né? A gente explicou o que que é a modelagem de dados. E agora a gente está entrando mais aqui a fundo, né? Parte por parte aqui. Na última aula a gente falou um pouquinho ali sobre o que são as tabelas de dimensão e tabela fato, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, tá? Como que a gente faz aqui para criar relacionamentos e como que a gente faz também para fazer aqui a direção do relacionamento, etc. A gente vai falar também um pouquinho aqui sobre quais são os principais tipos de relacionamento e o que eles pedem ali no PL 300, tá? Bom, falando aqui um pouquinho de PL 300, tá? Pelos testes que eu fiz, né? Eu fiz algumas provas testes ali, alguns exercícios para verificar ali mais ou menos a estrutura que eles aplicam na prova e o que que ele pede de relacionamento, tá? Muitas vezes ali eles pedem primeiramente qual que é o principal tipo de relacionamento, tá? Qual que é o relacionamento que ele é o principal, né, o mais adequado ali para quando você está utilizando o Power BI, que é o relacionamento de muitos para um, saindo da tabela fato para a tabela dimensão, tá? Se você não sabe o que é tabela fato, tabela dimensão, eu recomendo que você assista a última aula, tá? Onde eu explico isso. Mas aqui geralmente o principal modelo ali é esse tipo de conexão, né? Que a gente faz de muitos para um ali quando a gente tem uma tabela fato e uma tabela dimensão. E você tem esse tipo de relacionamento, tá? Outro tipo de coisa também que eles pedem, deixa eu pensar, é o tipo do filtro, né, para qual direção que ele vai se propagar. Vamos supor, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de RLS, né, que é a segurança ali, a parte mais de segurança de acesso ali no Power BI, mas ele pergunta também a parte de filtros, né, se ele vai utilizar filtro em uma direção, em duas direções, mas é mais isso, né, mais você saber qual é o tipo de conexão, qual é o tipo de relacionamento que você precisa fazer entre duas tabelas, qual é o principal tipo de relacionamento e qual que é a direção do filtro, tá? Bom, eu peguei essa imagenzinha aqui para a gente verificar um pouquinho sobre relacionamento, né? O que que são relacionamentos? Ele conectam tabelas, tá? Por chaves. Então, você vai ter chaves primárias, tá? Que você vai ter ali a informação, por exemplo, cada venda que você tem uma chave primária, que provavelmente vai ser um número, né? Que aí é 1, 2, 3, 4. E você vai ter a foreign key, né? Que é a chave estrangeira, que isso vai referenciar uma informação da tabela dimensão, tá? Então, através dessas chaves, você consegue fazer uma conexão entre as tabelas. A gente tem alguns tipos aqui de principais, né, de relação, né, que é um para muitos, que é o mais usado aqui e o mais recomendado, tá? Quando a gente fala de Power BI, aqui saindo da tabela fato, né, para a tabela dimensões. Então aqui a tabela fato você sempre vai ter muitos valores e a tabela dimensão você vai ter apenas um valor, tá? Então vamos supor, por exemplo, você tem diversas vendas, né? Você tem ali vendas de produto, vamos supor de um produto ali, vamos supor um iPhone. Você vendeu 1.000 iPhones, então você tem 1.000 vendas de iPhone, só que na sua tabela de dimensão você só tem uma informação por produto, né, do produto iPhone. Então você vai fazer essa conexão da tabela fato, vai ter muitos, e da tabela de dimensão ali de produtos vai ter um. Então por isso que essa é uma conexão de muitos para um. A gente também tem ali a parte de um para um, né? Que é granularidade igual. Então você vai ter uma na tabela, outra na outra, tá? Não é muito utilizada, tá? Mas quando a gente tem ali a tabela ponte, mas é bom a gente saber que existe esse tipo de relacionamento, tá? E aqui muitos para muitos, tá? Que é quando você tem algo, você pode ter duas tabelas fatos ali, ou você tem alguma coisa que você precisa ter essa conexão, mas ele não é recomendado, tá? Não é, ele pode fazer com que o seu modelo ele fique muito complexo ali, ele pode gerar duplicidade, também pode fazer com que o seu modelo fique muito lento. Então, por isso que é sempre recomendado você não utilizar esse tipo de relação, tá? Que é muitos para muitos, só em último caso, que aí você poderia fazer esse tipo de relação, tá? Bom, e aqui, vamos entrar aqui no Power BI, tá? Que eu acho que fica mais fácil a gente começar a mostrar aqui a parte de relacionamento, tá? Bom, aqui essa é a nossa tela do Power BI, tá? Essa é a tela que a gente vê aqui quando a gente cria normalmente. Uma coisa que eu acho bem legal a gente mostrar, tá? O que que acontece? A gente entra aqui no transformar dados e a gente já tem todas as nossas bases de dados aqui, tá? Os nossos dados, eles estão bem bonitinhos, tá? A gente não tem nenhum erro, mas acho que eu não vou passar aqui por chave primária e chave estrangeira, tá? Porque eu já falei um pouquinho sobre isso na última aula, então acho que eu não preciso passar por isso aqui novamente, tá? Para verificar aqui o que que é a chave primária, o que que é a chave estrangeira, é o que eu vou focar mais para a parte de relação, tá? Das tabelas. Bom, se a gente vier aqui em arquivos, a gente clicar aqui em opções e configurações, opções,
e a gente vir aqui em carregamento de dados, a gente consegue verificar que a gente tem essa informação de relacionamentos, tá? Importar relacionamento de fonte de dados no primeiro carregamento, tá bom? Mas aqui essa é uma parte muito importante, tá? Que é detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. O que acontece? Sempre que se você tiver essa opção marcada aqui, eu recomendo que você deixe essa opção marcada que o Power BI ele é bom em fazer isso, tá? Mas o que ele vai fazer, tá? Depois que você faz o carregamento dos seus dados ali, depois que você fez toda a parte de transformação de dados no Power Query, você importa os dados aqui para dentro do Power BI, o Power BI ele vai automaticamente tentar fazer essas conexões, tá? Ele vai olhar para sua base de dados e vai verificar ali e vai fazer essas conexões automaticamente, tá? É sempre bom, claro, você conferir para ver se está tudo certo e etc. Mas o Power BI ele é muito bom em fazer essas conexões, tá? Então, geralmente, se você tem um modelo de dados que ele está bem organizadinho, as suas tabelas fazem sentido, elas estão bem definidas, todas as tabelas ali elas têm um propósito e você tem um formato que seja fácil de fazer essa definição, o Power BI consegue fazer muito bem isso, tá? Então a gente sempre precisa ficar esperto nessa parte de ter aqui essa parte de detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. Bom, eu vou clicar aqui OK, tá? E a gente vai. Como que a gente faz para entrar aqui na parte de relacionamentos, tá? Aqui a gente vai ter essas opções aqui na parte da esquerda, tá? E essa aqui, ó, em exibição de modelo, que você vai ter essa parte de relacionamento, tá? Bom, esses relacionamentos aqui não foi eu que criei, ele já veio aqui dentro do Power BI, é o Power BI que ele fez ele que fez essas conexões, tá? Porque eu estava com aquela opção ativada, então quando eu importei os dados aqui, ele que fez todas essas conexões, e é por isso que a gente tem todas as conexões aqui feitas, tá? Bom, o que que a gente tem aqui? Cada quadradinho desse daqui é uma tabela, tá? Então, é uma tabela que a gente tem aqui dentro do Power BI. Outra coisa que eu esqueci de falar da certificação do Pré-300, a gente vai ver aqui um pouquinho, tá? Mais pra frente a gente vai ver na DAX, tá? Mas a gente não pode ter mais de uma conexão entre uma tabela e outra. Uma conexão ativa, no caso. Você pode ter dois tipos de conexão, mas uma conexão ela fica ativa e outra conexão ela fica inativa, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas um pouquinho mais para frente na aula ali de DAX a gente consegue verificar isso, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o que que a gente tem aqui, né? Então aqui a gente tem em todas as nossas tabelas, tá? A gente já tem essas conexões feitas. Então a gente tem a nossa tabela fato aqui de vendas, tá? Que é a parte mais importante daqui. E a gente verifica que a gente tem praticamente todas as nossas tabelas estão ligadas aqui para nossa parte de fato vendas, tá? Aqui a gente tem mais ou menos um mix, tá, de modelo estrela com modelo de Snowflake, tá? O certo seria que a gente tivesse essa categoria e esse produto aqui em uma tabela só, mas eu deixei desse jeito para que eu consiga explicar mais para frente ali a diferença do modelo de Snowflake e de Star Schema, tá? Do modelo estrela. Mas a gente verifica que praticamente todas as nossas tabelas aqui estão conectadas com a nossa tabela de vendas, tá? O que que seria uma conexão aqui? Sempre que a gente vê uma linha dessa daqui, significa que a gente tem uma conexão, tá? Então a conexão está feita aqui. Então a gente tem, por exemplo, uma conexão aqui do data para fato vendas, uma conexão do cliente para fato vendas aqui. Então todo aqui do de vendedor para fato vendas, produto para fato vendas, só que aqui a de categoria tá aqui para dimensão produto, tá? Então essa é essas conexões que a gente tem aqui ativa no momento, tá? Bom, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui pra gente os principais tipos de conexão, tá? A gente tá vendo que aqui a gente tem o 1, né? Se a gente colocar aqui, a gente consegue verificar. Deixa eu ver aqui se eu. Tá. Vamos colocar aqui. Ó. Tá vendo se eu colocar o mouse aqui na linha, ele vai meio que destacar essas duas colunas. Então, a tabela de vendedor, que é a nossa tabela de dimensão de vendedor, e a tabela fato vendas, elas estão conectadas pela chave primária vendedor ID e a chave estrangeira na tabela fato vendas vendedor ID. Então, a gente consegue verificar que ele está fazendo essa conexão entre essas duas tabelas, tá? Através dessa chave. E qual o relacionamento que é, tá? Sempre que a gente tem esse asterisco aqui, a gente verifica, significa que isso daqui é um muitos, tá? Então aqui a gente tem um relacionamento de um para muitos. A gente está vendo a setinha aqui, tá? Então a gente está vendo aqui da de vendedor tá filtrando aqui para fato vendas, tá? Esse é o modelo perfeito aqui quando você tem um modelo de um para muitos com o filtro vindo da tabela dimensão para a tabela vendas, tá? E aqui também, geralmente, praticamente todas as outras conexões a gente também tem esse de um para muitos e aqui ele está sempre vindo da nossa tabela, aqui é dimensão para dimensão, tá? Mas ele está geralmente vindo aqui da dimensão para fato vendas, tá? Sempre
saindo da dimensão para fato vendas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui da direção do filtro um pouquinho mais para frente, tá? Bom, como que a gente faz para fazer uma conexão, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Deixa eu deletar aqui, eu vou deletar isso daqui e a gente consegue fazer isso aqui manualmente, tá? Bom, a gente sabe que a gente tem um vendedor ID aqui e a gente tem um vendedor ID aqui, tá? Como que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer isso daqui ou puxando aqui, tá? Tá vendo que a gente pode selecionar aqui? Eu peguei aqui no vendedor ID e joguei aqui no vendedor ID. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir pra gente, tá? Aqui ele já tá tentando, ele já faz esse relacionamento pra gente, tá? Então aqui ele já meio que cria pra gente o que que a gente teria que fazer. Mas aqui a gente consegue selecionar, tá? Qual coluna que a gente quer da tabela de vendedor, a gente seleciona qual a coluna que a gente quer fazer esse match, né? Então aqui da tabela de vendedor, eu quero dar vendedor ID para a tabela fato vendas vendedor ID. Se eu vim aqui na cardinalidade, a gente tem muitos para um para um para muitos e muitos para muitos, tá? O que que a gente, como eu falei anteriormente, aqui como ele tá bem certinho, tá? Então a gente tem apenas a cardinalidade em si, deve ficar esperto com esse termo que significa cardinalidade, tá? O que que significa cardinalidade? Significa o quão granular tá os nossos dados, tá? Na nossa tabela de dimensão, se eu vir aqui, deixa eu dar um salvar aqui. Deixa eu voltar aqui, a gente já faz isso aqui novamente. Deixa eu vir aqui no nosso transformar dados. Se a gente vir aqui na nossa dimensão, eu estava fazendo o relacionamento do vendedor, tá? Se eu vir aqui no vendedor, a gente verifica que a gente tem uma chave primária que a gente não tem valores duplicados, tá? Então aqui a gente verifica que a gente sempre tem a nossa granularidade ele tá ali, a gente não tem valores duplicados, então a gente está sempre 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente tem uma granularidade pequena, tá? Se a gente vir aqui na Fato Vendas e a gente verificar o vendedor ID, a gente consegue verificar que isso ele duplica várias vezes, tá? Então ele está numa granularidade grande, tá? Então aqui na de vendedor, a gente verifica que a gente sabe, sempre vai ter um valor de vendedor, tá? Então uma venda, ele não pode ter mais de um vendedor, tá? Então um vendedor pode ter mais de uma venda. Então é assim que a gente faz essa coisa, tá? Essa conexão. A gente vai vir aqui no vendedor ID, a gente sabe que a gente sempre para um vendedor pode ter inúmeras vendas, só que uma venda pode ter apenas um vendedor, tá? Então é uma cardinalidade um para muitos. Um para muitos significa quando a gente tem apenas um em uma tabela e muitos na outra, tá? Que aqui seria um vendedor para muitas vendas e muitas vendas para apenas um vendedor, tá? Aqui a gente tem a direção do filtro, a gente pode colocar único ou ambos. Eu vou salvar aqui e ele vai criar aqui pra gente essa conexão, tá vendo? A gente verifica aqui agora a gente está aqui de um para muitos, com aqui a sempre da dimensão para a tabela fato vendas, tá? Tá vendo que ele está descendo aqui e conectado pela vendedor ID, tá? A gente também tem outro jeito que a gente conseguir ver esses relacionamentos, tá? Se a gente vir aqui em gerenciar relações, a gente consegue verificar todos os relacionamentos que a gente tem, tá? A gente também tem aqui a detecção automática para tentar fazer esse relacionamento ali, caso você queira verificar, fazer algum novo relacionamento. Mas aqui a gente também consegue verificar todos os relacionamentos que a gente tem, né? Então aqui do DIM produto para DIM categoria, fato vendas aqui para DIM cliente, a gente consegue verificar a relação aqui desses filtros, tá? Aqui a gente consegue verificar se o filtro está ativo ou desativo. E aqui, caso a gente quisesse excluir ou editar ou tornar esse filtro inativo, a gente conseguiria fazer por aqui também, tá? Bom, deixa eu. Acho que. Tá. Outra coisa muito importante, tá? Que eu falei anteriormente, que é o tipo de filtro que a gente tem. Não o tipo de filtro, né? Mas que eu falei anteriormente, que a gente pode ter apenas uma. Deixa eu colocar aqui, ele tá provavelmente pela data completa, né? Não data ID, tá. Tá. Infelizmente eu não vou ter aqui. Tá, eu não vou conseguir mostrar agora. Mas vamos supor que eu tivesse outro tipo de data aqui, tá? Depois, para a próxima aula, quando a gente for falar aqui de relações ativas e inativas, eu consigo mostrar isso aqui. Mas a gente não pode. Vamos supor que eu tivesse aqui aqui, vamos supor aqui a data da venda e a data da entrega. Então a gente tem duas datas diferentes aqui no fato vendas. Se eu não consigo ter duas relações da tabela data para a tabela fato vendas, tá? Então eu teria que fazer uma relação ativa e uma relação inativa. Você pode ter duas conexões, né, duas relações entre essas tabelas, só que apenas uma ativa. E você tem uma funçãozinha DAX chamada Use Relationship, que você consegue ativar essa outra relação quando você quiser utilizá-la, tá? Então é sempre importante você saber que você não pode ter mais de uma relação ativa entre duas tabelas.
Caso eu tivesse uma relação inativa aqui, ele teria outra linha, só que pontilhada, tá? Ele não teria uma linha assim, bonitinha assim, ele teria pontilhada. Isso significa que você tem uma relação ativa e uma inativa. Você pode ter mais de uma inativa, mas lembrando que você só pode ter uma ativa, tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui do filtro, né? Da direção do filtro, né? Aqui, todas as nossas tabelas aqui, se a gente vir aqui, a gente tá a direção do filtro cruzado único, né? Então a gente está sempre vindo de uma para outra, tá? Então vamos supor aqui, se eu filtrar alguma coisa aqui no vendedor, ele vai filtrar no vendedor, por exemplo, se eu tiver um filtro de vendedor, nome do vendedor, ele vai filtrar aqui e vai trazer e vai filtrar a fato vendas, tá? Só que se eu filtrar alguma coisa aqui na fato vendas, ele não vai filtrar aqui no vendedor, tá? Então, essa é a direção do filtro, tá? Então, a conexão está feita aqui e o filtro vai vir sempre da dimensão para a tabela fato vendas. Esse é o método correto, tá? Quando a gente tem o filtro aqui para baixo, tá? Dá para a gente alterar aqui para ambos, né? Se eu vir aqui e alterar para ambos, a gente consegue fazer essa filtragem, tá? Só que isso causa ambiguidade e ele não é adequado, a gente não recomenda que você faça isso, tá? Porque ele vai trazer muita complexidade para o seu modelo e ele não é adequado, tá? Ele vai fazer com que o seu modelo fique mais lento e o Power BI não recomenda. Tem casos que você precisa fazer isso, mas geralmente a gente utiliza ali uma tabela a bridge, né? E a gente mas a gente vai precisar utilizar esse filtro duplo, tá? Também ali em casos de quando a gente for utilizar RLS, que você precisa ter dois tipos de visões diferentes, mas geralmente a gente não utiliza esse filtro de propagação duplo, tá? Bom, eu trouxe aqui um exemplo, tá, para a gente verificar aqui. Vamos supor aqui que a gente tem essa estrutura aqui, tá? A gente tem uma tabela clientes, uma tabela compras e uma tabela produtos, tá? Então, um cliente pode comprar mais de um produto e, na verdade, um cliente pode fazer mais de uma compra, né? E um produto pode ser vendido para o mesmo cliente mais de uma vez, tá? Então, se a gente tem uma single direction, vamos supor que eu filtro aqui pelo cliente Rafael, né? Se ele tem apenas esse filtro aqui, então quando eu filtrar aqui clientes, aqui filtrar para o Rafael, ele vai filtrar as compras que eu fiz, tá? Mas ele não vai filtrar os produtos que eu comprei, tá? Então ele vai fazer só o filtro nessa compra. Então o que que acontece? Como se eu quisesse ter essa informação de produtos, tá? Eu teria que ter um filtro nas duas direções, tá? Para quando eu filtrasse aqui no clientes, ele filtrasse na compras, mas também levasse esse filtro aqui para produtos para saber quais produtos eu comprei, tá? Então, a mesma coisa aqui para produtos. Se eu quisesse saber quais produtos o Rafael comprou, tá? Então eu teria que ter esse filtro aqui em duas, tá? Para que quando eu filtrar aqui no produtos, ele filtrar aqui no cliente, tá? Como eu falei anteriormente, não é recomendado a gente fazer esse tipo de filtro, tá? Mas tem alguns casos que a gente precisa fazer isso, tá? Eu tenho outro exemplo aqui, tá? Vamos supor aqui que eu tenho duas tabelas FATS, tá? Eu tenho uma tabela de vendas e uma tabela de devoluções, tá? Essas são duas tabelas FATS e a gente tem uma tabela aqui produtos no meio, tá? Então um produto pode ter tido várias vendas, né? E também esse produto pode ter várias devoluções, tá? Se eu quiser saber aqui, vamos supor que eu quero saber o produto aqui, essas vendas aqui, quais produtos foram vendidos, né? Eu quero saber quais as devoluções que foram feitas dessa venda, né? Se eu filtrar aqui em vendas e tiver apenas o single direction, ele vai filtrar só aqui no produtos, mas esse filtro não chega no devoluções, tá? Mas caso eu tenha esse filtro em duas, tá? Desculpa, essa setinha aqui devia estar para cá, tá? Não para esse lado direito. Mas se eu tivesse esse filtro em duas direções, eu ia conseguir filtrar na vendas e esse filtro chegaria em devoluções, tá? A mesma coisa se eu filtrasse aqui em devoluções, esse filtro chegaria aqui em vendas, tá? Mas lembrando que isso não... a gente não recomenda fazer isso, tá? É sempre melhor, é melhor, tá? Caso você não tenha esse tipo de filtro de dupla propagação, tá? Apenas ali, geralmente, se você conseguir fazer o seu modelo de um para muito sempre, da dimensão para a tabela FATS, e sempre com um caminho só ali na de propagação do filtro, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Para essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.